Olá! Já parou para pensar na física por trás de uma coisa que a gente faz todo dia, que é se mover? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos conceitos que explicam tudo, desde um carro correndo na estrada até o movimento dos planetas lá no céu. Vamos nessa? E para começar, já lanço uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia. Uma pessoa sentada, quietinha, aparentemente parada, ela está em movimento neste exato momento? A resposta, como a gente vai ver, não é tão simples assim. Na verdade, ela depende totalmente do ponto de vista. Mas antes da gente poder sequer falar sobre movimento, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos primeiro entender como é que a física responde a uma pergunta ainda mais fundamental. Afinal, onde é que alguma coisa está? Pensa, por exemplo, num mapa do tesouro. Não adianta nada o mapa dizer o tesouro está por aqui. Não, você precisa de um ponto de partida, certo? Uma origem. A partir desse ponto, o mapa pode dizer: ande 20 passos para leste e depois 30 para o norte. Na física, a lógica é a mesma. A gente usa um sistema de coordenadas com os eixos x e y para localizar qualquer coisa com precisão. Para simplificar a nossa vida aqui e deixar tudo bem claro, vamos imaginar que a nossa jornada vai acontecer num lugar bem simples, uma estrada bem longa e retinha. A localização de qualquer carro nela é simplesmente o número do quilômetro onde ele está. Pronto, esse vai ser o nosso cenário. Beleza. Agora que a gente já tem o nosso cenário, a gente chega no ponto central da coisa toda. O que de fato significa estar em movimento? A resposta é bem mais surpreendente do que parece. Então se liga nessa situação. Um carro está passando em alta velocidade pela estrada. Agora, a maçaneta da porta desse carro, ela está se movendo ou está parada? Pensa um pouquinho aí antes de responder. E aqui tá a pegadinha. Sabe por quê? Porque existem duas respostas certas, e elas são completamente opostas. Para alguém que está parado no acostamento olhando o carro passar, é óbvio que a maçaneta está se movendo super rápido. Mas para o motorista que está ali dentro do carro, a maçaneta não saiu do lugar. Ela está ali, paradinha do lado dele. E o mais doido é que as duas visões estão corretas. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte: não existe movimento absoluto. Tudo, absolutamente tudo, depende do que a gente chama de referencial. Esse é o conceito que resolve o nosso problema da maçaneta. O movimento só existe, só pode ser descrito em relação a alguma outra coisa. Ok, então nosso carro está na estrada e a gente já entendeu que o movimento dele é relativo. Agora vamos ver como a física descreve o caminho que esse carro faz, usando dois conceitos que, olha, muita gente confunde: distância e deslocamento. Vamos mapear uma viagem bem específica para a gente entender isso. Imagina que o carro sai do quilômetro 12, ele vai até o quilômetro 90, lá na frente. Chegando lá, ele faz o retorno e volta até parar no quilômetro 20. Guarda bem esses números, hein? 12, 90 e 20. E agora olha só que interessante, a diferença. A distância total percorrida é tudo aquilo que o odômetro do carro marcou. Foram 78 quilômetros na ida, do 12 ao 90, e depois mais 70 quilômetros na volta, do 90 ao 20. Somando tudo, dá 148 quilômetros. Mas o deslocamento, ou seja, a mudança real de posição do início ao fim, foi de só 8 quilômetros, porque ele saiu do 12 e parou no 20. Esse exemplo mostra direitinho o que é o deslocamento. Para ele, não importa o caminho maluco que você fez, se foi e voltou. O que importa são só duas coisas: onde você começou e onde você terminou. É a menor distância, a linha reta entre o ponto de partida e o de chegada. Muito bem, então o carro andou bastante, mas quão rápido ele fez essa viagem? Agora a gente vai entrar no conceito de velocidade e vamos ver que ela está diretamente ligada a essa ideia de deslocamento que a gente acabou de ver. E aqui tem um detalhe super importante. Na física, a velocidade média não tem a ver com a distância total que você andou, mas sim com o deslocamento. A conta é simples. É o deslocamento total dividido pelo tempo que a viagem levou. E guarda isso, porque essa definição leva a um resultado bem curioso. Se liga nesse exemplo de uma viagem completa de ida e volta. O carro sai do quilômetro 10, vai para onde for, e depois de 6 horas de viagem, ele volta e para exatamente no mesmo quilômetro 10. Bom, se o ponto inicial e o final são os mesmos, qual foi o deslocamento total? 0. E 0 dividido por 6 horas de viagem dá uma velocidade média de 0 km por hora. Eu sei, parece muito estranho, né? O carro andou por horas, gastou um monte de gasolina, o motorista ficou cansado e a velocidade média foi 0?
Do ponto de vista da física, sim, tá certinho, porque a posição final dele é a mesma da inicial. E embora isso não ajude muita gente a calcular o trânsito do dia a dia, essa definição é essencial para coisas muito maiores, como descrever a órbita de um planeta, por exemplo, que sempre volta para o mesmo lugar. Bom, e para fechar a nossa viagem pela física do movimento, vamos falar sobre o que acontece quando a velocidade não fica sempre a mesma. O que acontece quando o motorista pisa no acelerador ou no freio? A resposta é aceleração. Aceleração é basicamente qualquer mudança na velocidade. E aqui é importante entender que frear, ou seja, diminuir a velocidade, também é um tipo de aceleração que a gente costuma chamar de desaceleração. Um jeito fácil de visualizar isso é imaginar que a gente tira uma foto do carro a cada segundo. Se a distância que o carro percorre entre uma foto e outra vai aumentando, o movimento é acelerado. Agora, se essa distância vai diminuindo a cada segundo, o movimento é retardado, ele está freando. E o exemplo mais clássico de aceleração que a gente tem no nosso dia a dia é a gravidade. Quando você solta um objeto, ele não cai com uma velocidade constante. A velocidade dele aumenta em quase 10 metros por segundo a cada segundo que ele passa caindo. É isso que quer dizer uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para refletir. Se a gente viu que o movimento do carro é relativo à estrada, e a estrada está na Terra, que está girando e se movendo em relação ao Sol, e o Sol está se movendo em relação ao centro da nossa galáxia, e assim por diante. Será que existe algum ponto em todo o universo que a gente possa dizer que está, de fato, 100% parado, um referencial absoluto?